Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas. Darth Vader é possivelmente o maior vilão da cultura pop. Seu visual amedrontador está entre os mais reconhecidos em todo o mundo. Ele é um dos poucos personagens que consegue ser reconhecido apenas por sua silhueta. E como se isso não fosse bastante, apenas de olhar para uma imagem dele já nos vem em mente sua icônica voz, sua respiração inconfundível e, claro, sua música tema magistral. É de se pensar que um personagem desse calibre precisou de muito tempo para conquistar o público, né? Achou errado, otário? Pois saiba que foram necessários apenas 8 minutos para que todo mundo ficasse louco querendo saber mais sobre ele e menos de 34 minutos para que todos estivessem aos seus pés. Quer entender melhor essa história? Então vem comigo para descobrir como Darth Vader se tornou um ícone do cinema e da cultura pop. Bom, para começar a entender o efeito Darth Vader, primeiro temos que falar sobre o fenômeno que foi Star Wars em 1977. O filme pegou todo mundo de surpresa, incluindo o próprio George Lucas, que após uma produção conturbada e com constantes ataques de pânico, decidiu tirar férias relaxantes lá no Havaí, junto com seu amigo, um tal de Steven Spielberg. Para você ter ideia, esses dois diretores foram muito importantes para um fenômeno que até então não existia, os filmes blockbusters, ou em português, os arrasa quarteirão, onde filas gigantescas eram formadas que dobravam as esquinas e as pessoas até acampavam na fila alguns dias antes para garantirem seus ingressos. Isso começou na década de 70 com o filme Tubarão de Steven Spielberg e se repetiu com Star Wars em 1977. Desse momento em diante, a era dos blockbusters havia começado e perdura até os dias de hoje. Quando as pessoas assistiram a Star Wars pela primeira vez, haviam alguns aspectos que capturaram sua atenção: as naves, os efeitos especiais, criaturas estranhas e, claro, um vilão misterioso e contundente. Darth Vader, desde o começo, sempre foi um dos personagens favoritos dos fãs, mas muitos se surpreendem com o tempo de tela dele na trilogia clássica. Esse é um bom ponto para entendermos melhor o porquê de seu sucesso. Se pegarmos a trilogia clássica de Star Wars, que começou com Uma Nova Esperança, depois Império Contra-Ataca e finalizou com Retorno de Jedi, temos um total de quase 6 horas e meia de duração, sendo que cada filme tem mais ou menos a mesma duração. E se formos separar o tempo de tela que Darth Vader tem em cada um dos capítulos, vamos separar que ele aparece relativamente pouco, tendo cerca de 8 minutos no episódio 4, quase 12 minutos no episódio 5 e quase 14 minutos no último filme da trilogia. Se juntarmos tudo isso, teremos um pouco menos de 34 minutos de tela para o vilão da trilogia dentro dessas 6 horas e meia. Para você ter ideia, isso representa apenas 8% dos filmes. Com isso em mente, eu reassisti aos 3 filmes da trilogia clássica, reparando e analisando apenas a participação de Vader na trama, para tentar entender os fatores que ajudaram a carimbar sua imagem no nosso consciente coletivo. Em Uma Nova Esperança, podemos argumentar que Vader de fato não é o antagonista principal, mas sim o Grand Moff Tarkin. A própria direção do filme coloca Vader como braço direito ou capanga principal do Imperial, e como já sabemos, na concepção original de George Lucas, isso estava mais próximo de ser verdade, já que Darth Vader ainda não havia sido planejado como o ex-Jedi caído Anakin Skywalker. Isso só aconteceria durante o período entre o episódio 4 e 5. Já expliquei mais sobre isso nesse vídeo aqui. Apesar de tudo isso, o visual inegavelmente impactante e instantaneamente icônico com certeza teve muito peso para que o personagem dominasse os espectadores, principalmente em sua introdução, onde sem precisar falar uma linha de diálogo, George Lucas nos mostra quem são os antagonistas do filme e quem é o vilão mais poderoso entre eles, com Vader emergindo da fumaça e contrastando sua silhueta negra com um ambiente completamente branco. Nesse exato momento, uma lenda havia nascido. Antes de passar para Império Contra-Ataca, eu acho que vale a gente comentar sobre o visual do personagem, que foi brilhantemente desenhado por Ralph McQuarrie e posteriormente modelado pelo escultor Brian Muir. Em uma entrevista publicada no Star Wars Insider número 76, Ralph McQuarrie explicou
explicou como George Lucas imaginava o visual do vilão. Ele queria uma fantasia que flutuasse ao vento, uma espécie de cara sombrio com uma capa preta e um capacete grande, como um guerreiro japonês, talvez com uma seda preta sobre o rosto ou algo assim. Mas enquanto Ralph McQuarrie estava desenhando o personagem, ele descobriu que havia uma cena no roteiro onde Vader iria de uma nave para outra, flutuando pelo espaço. Pensei, puxa, Darth Vader tem que funcionar no vácuo, então sugeri a George que Vader poderia ter algum tipo de traje espacial para permitir que ele sobrevivesse a essa viagem pelo vácuo, e George disse, bem, tudo bem, dê a ele algum tipo de aparelho respiratório, lembrou Ralph McQuarrie. No final, esse aparelho respiratório tornou-se uma máscara de caveira maligna com um queixo estreito e maçãs do rosto anguladas, e um capacete que era uma mistura entre capacete nazista da Segunda Guerra e um capacete samurai. E se você tá curtindo esse vídeo, então deixa aquele like para ajudar o canal do Manda a continuar crescendo e atingir mais fãs de Star Wars, e se é novo por aqui, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. O que nos leva ao episódio 5, onde a primeira imagem que temos de Vader é justamente a parte traseira do seu capacete, que mesmo tendo a escuridão do espaço por detrás, ainda mantém a sua silhueta completamente visível, graças à iluminação que reflete em seu lustroso e impecável capacete. Esse filme, mais do que qualquer um, foi imensamente importante para conseguir solidificar Darth Vader como um ícone visual, mas também como um personagem. Seja pelas escolhas de enquadramento ou posicionamento do personagem nas cenas, ou pela correção de curso que George fez nas páginas do roteiro, transformando Vader em uma figura trágica, um anjo caído que se perdeu na escuridão e que nos revelava uma ambiguidade sobre seu destino. Tanto que décadas depois, mais 3 filmes seriam feitos para contar a sua história de origem. Foi em Império Contra-Ataca que ouvimos pela primeira vez a lendária Marcha Imperial, composta e executada com maestria pelo genial John Williams, e que acompanharia Darth Vader aonde ele fosse até hoje. É difícil encontrar qualquer outra música que seja tão conectada a um personagem como essa, e como se isso não fosse bastante, nesse capítulo também tivemos possivelmente a maior reviravolta da história do cinema, algo que instantaneamente transformou e aproximou o mocinho do vilão de uma maneira jamais antes vista. Tudo isso culminaria no episódio 6, o último capítulo da trilogia clássica. Nesse filme nós temos uma representação diferente de Darth Vader, buscando explorar mais a relação entre ele e seu filho. De uma certa forma, esse capítulo começa aos poucos a desconstruir o vilão que nos foi apresentado nos últimos 2 filmes, nos mostrando quem é o homem por trás da máscara, quem foi o pai de Luke Skywalker, quem foi aquele que um dia foi considerado o escolhido. Eu particularmente curto muito esse aspecto, pois faz com que o personagem ganhe ainda mais uma camada, e vocês sabem que Retorno de Jedi é o meu filme favorito de Star Wars, então eu sou meio suspeito pra falar. A cena em que o Luke tira o capacete do Vader é brilhante, porque ela consegue mostrar que por trás do monstro que amedrontava a galáxia, também havia um homem que havia se perdido, e que conseguiu se redimir graças à esperança que seu filho depositou nele. Você consegue sentir empatia pelo Vader, mesmo sabendo de todos os atos terríveis que ele cometeu. De qualquer forma, mesmo após a trilogia clássica, o personagem seguiu sendo utilizado em outros filmes e séries de Star Wars. Apesar disso, Vader sempre é usado na medida certa, quase que respeitando religiosamente cada segundo que ele tem em tela. Sua presença é tão poderosa, tão imponente, que mesmo com pouco tempo de tela, Darth Vader rouba a cena. O maior exemplo disso é com certeza a cena final de Rogue One, que dispensa qualquer comentário. E talvez o mais doido de tudo isso seja o fato de que George Lucas, juntamente com gênios como John Williams, Ralph McQuarrie, Brian Muir e Irving Kirchner, tenham conseguido criar um personagem lendário, mitológico, que já faz parte da cultura popular há quase 50 anos e que pelo visto não vai a nenhum lugar tão cedo. Galera, o tema desse vídeo aqui foi muito inspirado no vídeo essay de um dos meus canais favoritos aqui no YouTube, o Nerd Writer. Para quem estiver com o inglês em dia e quiser conferir os vídeos dele, eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo. Mas aí, curtiu conhecer mais sobre o Darth Vader? Me conta aí nos comentários, não esquece de deixar aquele like, me ajuda demais. E se quiser ver mais vídeos do Darth Vader, espera um pouquinho que eu vou deixar algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.